Legal, Jonas. Bem-vinda, Rose. Esposa do Jonas. Oi, Rosilene. Que bom ter você aqui. Bom, boa tarde ou boa noite a todas e todos. Hoje é o segundo dia da série que a Cátedra Unesco de Comunicação da Universidade Metodista de São Paulo está promovendo. É um webinar junto com o grupo de pesquisa hoje, Educação, Complexidade e Linguagem. O tema que será discutido é formação docente em dobras entre parênteses de narrativas. Nós temos como moderador o professor Marcelo Furlim e como convidados para comentar a professora Fabiana e o professor Vitor. O professor Marcelo Furlim é coordenador do programa de pós-graduação em educação da UMESP, líder do grupo de pesquisa Educação, Complexidade e Linguagem. A professora Fabiana Cabreira Silva Santos é doutoranda do programa de pós-graduação em educação da UMESP e coordenadora pedagógica do EAD da UMESP. E o professor Vitor Chaves de Souza, docente do programa de pós-graduação em Ciências da Religião na UMESP e colaborador no programa de pós-graduação em Educação também da UMESP. A dinâmica vai ser o seguinte, eu vou passar a palavra agora para o moderador. Bom, ele vai começar as discussões, vocês fazem um debate, eu vou pedir para, quando um estiver falando, o outro desliga o microfone, né? E aos que estão assistindo, eu peço que coloque aí no chat o nome e o e-mail para a gente poder mandar um certificado depois, tá bom? Então, bom evento a todos e a todas, e vamos começar, né, pessoal? Marcelo, é com você, querido. Então, vamos. Então, boa tarde aí a todos e todas, aos colegas do programa, aos alunos, às alunas, aos outros convidados também que estão aqui. Nós estamos nessa conversa, que é um momento de partilha de pesquisa e também da partilha de temas que fazem parte da nossa vida, não é? Eu começo a fala, na sequência nós teremos aí o professor Vitor, que irá também fundamentar algumas questões, e a Fabiana irá trazer aí uma ilustração, né, Fabiana, de pesquisa, no formato da tese dela, que está sendo feita nessa perspectiva. Eu sou líder do grupo de pesquisa com o título Educação, Complexidade e Linguagem. Na sua primeira concepção, o grupo estava ali fundamentado principalmente na epistemologia da complexidade. Com o passar do tempo, eu comecei a estudar hermenêutica, fenomenologia também, mas a hermenêutica com mais acento. Fiz alguns cursos com o professor Rui Josgrilberg, que é especialista em Paul Ricoeur, e depois, com a aproximação com o professor Vitor, que está aqui, eu tenho também aprofundado esses estudos sobre hermenêutica. Então, o grupo de pesquisa hoje, ele caminha na direção de uma interpretação da docência que passa pelos textos. Também nesse meio tempo, alguns anos atrás, eu tive contato com a pesquisa narrativa, que é uma espécie de pesquisa, como o nome diz, trabalha com narrativas. Conheci a pesquisa narrativa na interface com a professora Adriana, que é a diretora de pós-graduação em pesquisa e docente também do meu programa. E aí temos percebido que a pesquisa narrativa pode ser fundamentada ainda mais em perspectivas da hermenêutica. Então, hoje o grupo caminha nessa direção. Meu grupo de pesquisa é muito recente, ele foi fundado, aliás, ele fez 1 ano. Agora que eu percebi, em junho, nem lembrei disso, nessa pandemia total, né? Temos 1 ano de existência nessa configuração. Então, no nosso grupo de pesquisa, nós trabalhamos
a formação docente. Falar de formação docente é uma esfera ampla. E escolhemos o recorte da formação docente que se revela nos relatos, nas narrativas de docentes, que são registradas em textos, e aí como nós compreendemos a hermenêutica do texto. Antes disso, uma questão que nos alimenta também é o fenômeno da educação hoje, como a educação é compreendida, a educação como ciência que hoje se rende a alguns aspectos que podem ser redutores, e como essa questão da educação hoje, não só no Brasil como no mundo, se manifesta. Todos nós sabemos a fragilidade do universo da educação. O que é mais frágil da educação vem à tona. Então nós temos o professor Chiacri, que é da área de comunicação, ele sabe disso. O que é o pior da educação vem à tona. O que é o pior da crise vem à tona. Então nós somos aí assolados por notícias que trazem a condição dos professores como uma condição redutora. E aí, nesse processo todo, vivemos hoje a educação também que se alimenta de caminhos, de produtos que às vezes são oferecidos nesse universo, e acreditamos que a formação docente vem de dentro, vem da pessoa, né? A formação docente vem da sua narrativização. Então, na verdade, quando nós ouvimos os docentes, quando os docentes transcrevem as suas experiências, e aí nós temos, e depois o professor Vitor, que é o grande especialista, quando nós temos a transição daquilo que é vivido para aquilo que é narrado e textualizado, entre essa distância, entre aspas, do vivido e do narrado, nós temos o texto. O texto como o portal das interpretações, né? Então, hoje nós entendemos, nos tempos pós-estruturalistas, que o texto é vivo por meio das suas interpretações. Então, nós estamos caminhando no nosso grupo de pesquisa, tendo como inspiração a pesquisa narrativa, que nós não chamamos de método, não chamamos de abordagem, mas como pesquisa, né? E por que ela é narrativa? Ora, estamos então buscando inspiração na hermenêutica do texto que nos é apresentada por Paul Ricoeur, que é um filósofo contemporâneo e que vai trazer aí como busca a compreensão do mundo. Só que a compreensão do mundo por meio da linguagem. Eu vou aqui didaticamente colocar o caminho dessa interpretação e depois o Vitor, daqui a pouco, pode fazer alguns fundamentos verticalizados, né? Vamos assim dizer que a leitura hermenêutica do mundo, ela concebe um caminho muito interessante. Eu, que sou da área de letras e fui formado ainda na época do estruturalismo, né? Somente agora, há pouco tempo atrás, encontro uma epistemologia, vamos assim dizer, que provoca. Então nós temos um processo muito interessante, porque quando diante de nós um texto escrito, ele tem em si uma vida que o precedeu, uma história, uma existência, a vida que precede. Essa vida que entra no texto e o texto se configura, ele se estrutura e depois o texto que vai entrar na vida. Então, quando trabalhamos a formação docente com a pesquisa narrativa, estamos de olhos abertos nesse processo, quando o texto entra na vida. Quando as narrativas dos docentes
são desdobradas, e aí o professor Vitor daqui a pouco falará conosco sobre o encantamento das dobras e desdobras. Quando nós interpretamos o texto por meio da leitura das suas dobras e desdobras, como esse texto entra na vida por meio de uma interpretação que busca a melhor compreensão, dirá o filósofo, né? Porque nesse processo da vida que precede o texto, da vida que entra no texto, depois o texto na sua autonomia, com seus limites, permite a sua interpretação, como é que isso acontece, né? E nessa busca pela compreensão do mundo, nós temos em Paul Ricoeur o grande objetivo que é buscar a compreensão da justiça, não é? Então, esta interpretação do mundo, do texto, é um ato de justiça. É a busca por uma vida que ele chama de uma vida boa, né? Que é justamente sair do eu, desta entidade que se chama eu, que precisa de uma narrativa. Então, quando eu estou narrativizando a minha história, eu passo a ser um si mesmo, que é uma ampliação do eu, e eu só entendo o outro quando eu estou narrativizado. Então, o que é mais assim instigante no pensamento de Paul Ricoeur é o seguinte: eu preciso narrar antes de chegar ao outro. Eu apenas alcanço o outro quando eu estou narrativizado. Ora, nada mais interessante nesse momento do que buscar a autonarrativa, vamos assim dizer, como um processo de formação docente. E aí, nesse caminho de buscas de métodos, abordagens e recursos, e aí eu sempre falo nos encontros, nas aulas, que aí o professor Vitor vai fundamentar muito melhor o que eu estou dizendo, né? O método como o caminho, como a via, o método que abre os caminhos, o método que já é, na sua essência, ativo, né? As metodologias são ativas na própria essência. Nós temos uma redundância no verbete que deve existir para potencializar o que elas já são, né? Quando nós temos essa leitura do que é ser professor por meio dos textos, nós compreendemos que a formação docente vem. E aí, como é que nós fazemos com a leitura desses textos? Nós não fazemos análise, nós não categorizamos, nós buscamos a interpretação dos textos que trazem nas suas revelações, naquilo que ele mostra e naquilo que ele oculta, um processo da dobra. A dobra é aquilo que deixa a marca, mas que deixa também a projeção, né? Vamos pensar no tecido que é dobrado. Então, nós temos as marcas das dobras. Então, naqueles textos dos docentes, quais são as dobras que estão ali? E nessas dobras do texto, nós podemos encontrar conceitos pedagógicos já existentes, que conversam com a ciência da educação, conceitos que podem ser refinados à luz da ciência da educação, ou conceitos que podem ser apresentados a partir desta velação ou revelação. Então, é o processo das dobras e desdobras que a hermenêutica nos apresenta. E aí, quase terminando o meu momento de fala, qual é o encantamento das dobras e desdobras? É o fluxo, é o contínuo que nasce da vida que entra no recorte da narrativa. Na narrativa, a partir do momento que vira texto escrito, ela ganha os seus limites de interpretação. Aqui eu faço uma referência até a Umberto Eco, né? Existem limites do próprio texto que permitem as molduras de interpretação.
E aí sim o melhor, como é que esse texto invade a própria vida? Como é que os textos dos docentes permitem a moldura de conceitos que estão não em glossários, mas nos próprios textos que os docentes produzem. Então, nós estamos aí num processo inicial. Eu terei no próximo ano, ainda nesse ano, no começo do outro, algumas teses já nascidas desse processo, não é? E estamos nesse contínuo mergulhando no pensamento dessa hermenêutica instigante, né? Do Porriquet. É por isso que o professor Vitor, que é docente do programa de pós-graduação em religião da Unesp. O professor Vitor vai se apresentar daqui a pouco, ele é especialista em Porriquet, ele entra no meu programa para continuar o trabalho do professor Rui na perspectiva da educação e hermenêutica e tem contribuído muito para o meu grupo. Nós somos, na verdade, parceiros de grupos, né? Ele também tem um grupo de pesquisa no programa, ele vai dizer, e aí a contribuição do professor Vitor é justamente trazer para nós essas luzes e também trevas, né, Fabiana? Luzes e trevas. Vamos usar a Gandhi. Luzes e trevas para o caminho dessa compreensão, de compreender melhor. Então eu fiz essa introdução um pouco emblemática, de propósito, on purpose, viu, Renan? Você que é professor de inglês, né? On purpose, né? Para que o professor Vitor agora continue a nossa conversa. Depois a Fabiana ilustra esse chão e nós abrimos aqui para uma breve conversa. Vitor, agora é com você na continuidade. Obrigado, professor Marcelo. Vocês estão me ouvindo? Só para confirmar? Todos me ouvem? Ótimo. Eu não poderia deixar de agradecer ao professor Marcelo e também o professor Roberto pelo convite, né, para participar desse momento com vocês. E, bom, o professor Marcelo já fez aí uma boa introdução e eu acho que vamos ficar nos assuntos mais importantes, nos dados mais importantes, né? O professor Marcelo, como ele disse, é um parceiro de trabalho. Eu tenho a oportunidade de colaborar com o grupo do professor Marcelo, participando do grupo, com produção, com intervenção, né? É uma parceria muito produtiva. Eu tenho um grupo de pesquisa também na universidade que se chama Hermeneia, né? Hermenêutica Filosófica da Religião. É um grupo de hermenêutica em si, hermenêutica filosófica, voltada para a religião, porque é o PPG no qual estou inscrito, mas também contempla a hermenêutica enquanto uma escola filosófica, né? E o professor Marcelo, bom, ele já introduziu bem o tema, né, a proposta para que o grupo dele veio, né? O grupo dele veio para trabalhar com a questão da pesquisa narrativa, dentre outras coisas. Bom, eu preparei uma reflexão, pensei assim, né, como compartilhar com vocês em 20 a 30 minutos no máximo, né, algo em torno de 20, 25 minutos, um pouco os nossos pressupostos metodológicos, mas sem que ficasse uma exposição cansativa, tal. Eu não sabia qual seria a proposta do encontro, se era uma live, se era uma aula, se era um bate-papo entre amigos, né? Então eu pensei assim, eu vou compartilhar com vocês algumas questões que são importantes para a gente. Falo para a gente, para o grupo de pesquisa do professor Marcelo, para quem trabalha na linha da pesquisa narrativa, mas que tem muito a ver com esse fundo teórico que preenche o grupo, né? Então, assim, desculpe até a informalidade, os exemplos que eu vou dar, né, que talvez podem não soar tão acadêmicos, mas tem muito a ver com a pesquisa narrativa ali no fundo, né, e eu quero mostrar um pouco isso para vocês, né? Então, por exemplo, eu começaria com a seguinte provocação. Vocês já se depararam diante de uma situação na qual vocês, vamos supor, vocês vão sair de casa, pegam a chave do carro, a chave da porta, quando vocês vão abrir a porta para sair, vocês param e perguntam assim, o que eu estou esquecendo? O que eu estou perdendo aqui? Já aconteceu com vocês? Né? Uma viagem, um passeio, isso é muito comum. E a filosofia não tematiza tanto essas questões da vida, de modo geral, né?
A gente pode ampliar essa mesma questão. Podemos chamar essa questão do que eu estou esquecendo, o que eu estou perdendo aqui. A gente pode ampliar para as muitas esferas da vida, né? Por exemplo, a própria pesquisa, quando nós fazemos uma redação de um texto, muitas vezes a gente para e pensa, será que está alguma coisa de fora? Será que eu estou esquecendo algum autor? Será que eu deixei uma lacuna? Isso, por mais simples e cotidiano que isso possa parecer, essa é uma questão hermenêutica. Por quê? Porque quando perguntamos algo tão importante, o que eu estou esquecendo, o que está faltando, quando perguntamos isso, nós temos a intuição de que há algo no fundamento das coisas que nós fazemos, né, que falta. Alguma coisa falta. O que é hermenêutica? É a interpretação de texto, é a interpretação do outro. Se interpretamos é porque alguma coisa falta. É porque uma coisa precisa ser complementada, né? E a gente pode ampliar essa pergunta para todas as esferas da vida. E a pesquisa, toda pesquisa científica, parte dessa pergunta. O que falta sentido? O que não está encaixando bem, né? Existe um poema de um escritor chamado Shel Silverstein. O poema se chama A Parte Perdida. A Parte Perdida. Né? E é muito interessante, porque qual que é essa parte perdida? Né? O poema fala sobre um círculo que teve uma sua parte perdida. Imagine uma pizza e um pedaço de pizza que saiu do círculo. Né? Então imagine uma pizza sem um pedaço. Esse é o poema. Esse círculo incompleto procurando a parte dele que estava perdida. Né? E ele sai procurando, a história se passa numa aventura, né? Uma aventura, uma jornada, ele indo atrás da parte perdida, até que ele encontra a parte perdida. E quando ele encontra e o círculo se torna completo, ele percebeu que, no fundo, a identidade como círculo dependia daquela falta. Melhor, dependia daquela busca. Logo, a sua identidade como círculo foi formada por aquilo que lhe faltava. Né? Qual é a moral da história aqui? Muitas vezes nós não encontraremos aquilo que nós pensamos que falta. Porque esse é o grande dilema da hermenêutica. Muitas vezes nós não encontramos a tradução perfeita, não compreendemos um texto completamente. Porém, essa busca já é o próprio complemento que nós precisávamos. Né? É essa busca que ajuda na compreensão, principalmente de quem nós somos, nosso modo de ser no mundo. Né? Nós conhecemos quem nós somos, nós conhecemos o objeto e nós interpretamos melhor quando nós nos damos conta daquilo que nos falta. E muitas vezes, mesmo não encontrando aquilo que falta, nós alcançamos um conhecimento mais aprimorado. Né? A hermenêutica parte desse pressuposto. Né? A hermenêutica não pretende dizer o que é verdadeiro, o que é falso. A hermenêutica pretende encontrar um sentido. E a falta, desculpem o pleonasmo, a falta, mesmo faltando, faz parte da compreensão. E ela pode oferecer um sentido, né, mais profundo para as reflexões. Né? Então, como eu falei, até pedi desculpa pela informalidade dos exemplos, mas eu quero ainda dar um outro exemplo que me encantou esses dias, que eu acho que tem muito de hermenêutico no fundo dele. Né? Eu estava lendo um livro de um rabino, professor da Universidade de Chicago, chamado Joseph Eidelheit. Ele escreveu um livro sobre sabedoria judaica, e ali ele conta uma historinha do rabino muito famoso na cultura judaica no século XX, chamado Nachman de Breslov. E o Breslov escreveu um livro chamado Os Sete Mendigos. E ali ele conta vários contos de sabedoria. Né? E o sonho para o judeu, para a cultura judaica, o sonho é muito importante. A interpretação dos sonhos. Né? Tanto que Freud tem ascendência judaica, né? Grandes psicanalistas também, né, são da cultura judaica e tal. E ali é uma historinha muito legal. Eu queria compartilhar com vocês, curtinha, 2, 3 minutinhos, para ilustrar um pouco, para tematizar a pesquisa narrativa. Né? Parece que não tem nada a ver, mas lá na frente vocês vão entender o fundo disso tudo. Então, tem uma historinha sobre um camponês, um judeu camponês, que morava, né, na Europa Oriental, morava numa cidadezinha pequena e tal,
E numa determinada noite, aquele camponês sonhou que ele tinha encontrado um tesouro embaixo de uma fonte em Viena. Ele acordou, o sonho parecia tão real, ele foi pesquisar. E encontrou aquela fonte e viu que a fonte era real. Para ele, aquele sonho revelou a ele um tesouro. Ele então decidiu viajar a Viena para buscar o tesouro. Fez uma mala, se planejou, empacotou as coisas e foi. Vários dias caminhando, até que ele chegou na fronteira final para entrar em Viena, quando o guarda o parou e perguntou: olha, o que você quer fazer aqui na cidade? Ele não queria entregar literalmente o ouro para o guarda, né? Aí então ele mentiu, falou que queria visitar a cidade e tal, e o guarda disse: olha, sem um motivo concreto você não vai entrar na cidade. Então ele resolveu acampar na fronteira ali da entrada da cidade e ficou 3 dias ali acampado, pensando como que eu vou entrar na cidade para pegar esse tesouro. Até que um dia, no terceiro dia, o guarda encabulado pensou: não, eu vou conversar com esse rapaz, né? E chegou lá, olha, jogou a real, né? O que você quer fazer nessa cidade mesmo, né? Me fala, porque você está aqui há 3 dias acampando e tal. Aí o judeu respondeu para ele: olha, pensou antes, né? Acho que é melhor eu contar para o guarda o tesouro, sobre o tesouro, e repartir o tesouro com ele, para ele me deixar entrar na cidade, do que eu voltar para casa sem nada, né? E contou o sonho dele para o guarda. O guarda riu e debochou dele. Só vocês mesmos, judeus, para darem tanta importância para um sonho. Imagina, esses dias eu sonhei que eu tinha encontrado um judeu que, há 3 dias trabalhando no jardim da casa dele, ele descobriu um tesouro no jardim da casa dele mesmo. Um judeu que uma cidade tal, e falou o nome da cidade dele. E falou: imagina se essas coisas existem. Claro que não existem. Bom, o judeu então voltou para casa, foi para o quintal, cavou e encontrou um tesouro. E encontrou o tesouro que era o sonho daquele guarda. Moral da história, né? Como toda sabedoria judaica, há uma moral na história. Ele viveu muito bem depois, com aquele tesouro ele ajudou as pessoas da cidade, ele empreendeu, tal, ajudou as pessoas mais pobres e a cidade evoluiu, deu e teve uma vida melhor, né? A moral da história é que os maiores tesouros não estão fora de nós. Nós precisamos procurar dentro de nós mesmos e ali estarão os sentidos da vida, né? Bom, esse rabino, ele foi um grande hermeneuta, né? Ele trabalhou com a teoria de interpretação, ele foi um tradutor da Bíblia hebraica para o inglês, né? E com isso, assim, essas histórias, no fundo, elas representam um pouco o contexto dessa área na qual o professor Marcelo está inserido e lidera, né, que é a área da pesquisa narrativa. A narração, como o professor Marcelo já chutou a bola, né, para a gente fazer o gol, vamos dizer assim, a narração é muito importante, não só como um tema de pesquisa, mas como ferramenta. Percebam que nessa historinha que eu contei para vocês, a sabedoria judaica, a narração é um processo de conhecimento. Não é só contar uma história, há um conhecimento junto com a história. E a pesquisa narrativa vai no mesmo sentido, né? Qual é a grande sacada dessa área da pesquisa narrativa, que é o grupo de pesquisa do professor Marcelo? A narrativa tem a ver com os sentidos das coisas, muito mais com o que é verdadeiro e falso. Tem a ver com os sentidos. A narração é uma forma de conhecimento do sentido. Narrar tem a ver com conhecer. Eu contei uma historinha para vocês, eu estava expondo uma forma de conhecimento para vocês. Uma forma de conhecimento que tem a ver com uma cultura, que é a cultura judaica. Eu não sou judeu, mas eu quis ilustrar, né, uma história muito bonita, né, uma cultura, né, um sentido, uma forma de conhecimento. Se irmos além, narração, a palavra narrativa, se formos no grego, narrativa vem de gnahare. Gnahare, do grego, tem a ver com gnosis, que significa conhecimento.
Com a latinização do grego, né, com a importação dos termos gregos para o mundo latino, gnarrare virou narrare. Logo, narrar é manifestar um conhecimento. Então, tudo que é dito não é dito assim gratuitamente. Tem um conhecimento no fundo. Esse é um pressuposto hermenêutico. Tudo que é dito manifesta algo, né, transmite um conhecimento. A narrativa, então, ela não é algo do qual não tem nada a ver com o conhecimento, né? Então, qualquer história que nós lemos tem um conhecimento ali naquela história. Na verdade, na narrativa, todos nós conhecemos algo a partir daquilo que é falado. E sempre há uma narrativa anterior para configurar aquela narrativa, para desenvolver outros conhecimentos, né? E essa é não apenas a forma da construção do conhecimento, digamos, literário, mas também do conhecimento religioso, do conhecimento cultural, do conhecimento histórico, se quisermos, né? Por exemplo, tanto Gadamer como Habermas, que são dois grandes hermeneutas, eles se preocuparam com a validez do discurso histórico, né, nos dias atuais. Né? Por quê? Porque o conhecimento histórico acontece nessa narração que traz um conhecimento junto. Portanto, narrativa tem a ver com a questão do conhecer, de aprofundar o conhecimento, do nosso conhecimento e do conhecimento do outro. Narrar é um ato fundamental da existência humana, não deve ser só tematizado como objeto de pesquisa, e como o professor Marcelo bem falou no comecinho, não é um método de pesquisa, mas é uma abordagem de pesquisa. Né? Por quê? Porque tem a ver com a existência humana. Né? Tem a ver com a existência humana. O ser humano é um narrador. Né? O ser humano é um narrador por excelência, dentre tantos adjetivos que nós poderíamos atribuir ao ser humano. Nós somos narradores, nós somos intérpretes. E a nossa vida é uma vida narrada. Né? Quando falamos sobre a nossa vida, nós estamos criando um conhecimento sobre nós mesmos, para a nossa vida e para o outro. A questão da narração é muito importante. Eu posso recorrer, por exemplo, só para usar um autor, digamos, clássico nos estudos das ciências humanas, Santo Agostinho. Santo Agostinho, no livro Confissões, se colocou a questão sobre a oração. A oração é uma narração belíssima, né? Seria a narração mais fundamental de cada pessoa. A pessoa que se coloca em oração está buscando um sentido para a sua vida. Né? E o Agostinho ele se questionou. O que eu posso querer informar a Deus numa oração que ele já não saiba? Né? Então, por que eu oro? Logo, conclui ele, a oração é o momento no qual eu próprio me informo sobre as questões que Deus tem para mim na vida. Ou seja, é um momento de narração, de autonarração. É um momento de descoberta e de transformação narrativa. De transformação narrativa. E tudo que está na cultura, história, religião, né, a ciência de modo geral, são narrações. Né? Elas comunicam. São narrações que participam da nossa constituição humana. Bom, para fechar, então, esse grande arcabouço teórico, o professor Marcelo comentou sobre o Paul Ricoeur. Né? O Paul Ricoeur é o nosso autor em comum, é o autor que trabalha muito bem a noção de narrativa. Ele não vai na direção de uma pesquisa da narrativa, mas ele, como filósofo, desenvolve uma filosofia narrativa e que tem tudo a ver com a pesquisa narrativa. Né? Não queremos batizar o Ricoeur como um pesquisador da pesquisa narrativa, mas como um filósofo que contribui. E o Ricoeur escreveu um livro chamado Tempo e Narrativa, e nesse livro ele teve uma sacada genial que serve muito para nossas pesquisas narrativas. A narrativa tem a ver com o tempo. É por conta da narrativa que nós temos consciência temporal. Os verbos no passado, no futuro. Isso é algo do ser humano. Né? Isso é algo da nossa herança humana. E quando nós narramos,
nós criamos uma identidade. A pesquisa narrativa do grupo do professor Marcelo vai na direção dessas identidades. Por isso que eu falei no comecinho, nós não nos preocupamos com verdadeiro, falso, não é bem isso. Nós buscamos a identidade que surge da narrativa. Essas identidades podem ser duas. Uma identidade que se refere à identidade que ele chama, aqui eu peço desculpa pelos termos filosóficos, que são termos, às vezes, incompreensíveis, né? Ele chama de identidade idem, identidade ipse. O que significa isso? Identidade idem, aquilo que é idêntico. Ou seja, a minha identidade, Vitor, minha identidade idem, é, por exemplo, o meu RG. Por quê? Porque quando a polícia me para na rua, espero que não pare, mas se parar, vai pegar meu RG, vai ver minha foto, a minha foto será idêntica à minha persona, né? E o número do RG será idêntico aos dados cadastrados no governo, tal, né? Essa é a identidade idem. Mas essa identidade diz sobre mim? Diz até um ponto, né? Enquanto cidadão, pagante de impostos, né? Com as contas em dia e tal. Agora, o Riquet tem a sacada de dizer, olha, nós não somos só idem, só identidades idênticas, né, para conferir se algo existe ou não, né? Nós somos identidade ipse. Ipse vem de ipseidade, que significa aquilo que é o mesmo sem se tornar outro. Por quê? A identidade idem é aquilo que permanece no tempo. Eu vou trocar meu RG a cada 5 anos, mas meu número vai ser o mesmo, meu nome será o mesmo até o dia da minha morte. Né? Não vai mudar. Na identidade ipse, ela muda. Só que eu não me torno outro. Eu sou o mesmo de quando eu era adolescente. Mas eu não sou mais o mesmo adolescente. A minha identidade ipse é aquilo que eu narro. Quando eu digo eu sou o professor Vitor, eu estou construindo uma identidade que tem a ver com a minha narração. Quando o professor Marcelo e os demais pesquisadores que trabalham na direção da pesquisa narrativa analisam os discursos das pessoas, né, abordam os trabalhos docentes como narrativas, eles estão buscando justamente isso, esse aspecto da narrativa que mais interessa, que é a ipseidade do conhecimento. O conhecimento que se dá narrativamente. Né? Então, eu posso dizer assim, olha, lá no passado, né, eu sou eu, o mesmo eu quando eu era criança, eu continuo sendo o mesmo Vitor que com 12 anos botou fogo na árvore de Natal da igreja, mas hoje, com quase 40 anos, sou professor, tenho outra função social, né? Essa é a minha identidade ipse. É a ipseidade, o conhecimento que vem da ipseidade. Então, para fechar, não quero me alongar tanto, acho que já usei mais de 20 minutos do meu tempo. Depois a gente pode conversar um pouquinho sobre os desdobramentos da ipseidade, mas chegar nesse ponto. Existe um conhecimento imutável, que é o conhecimento idêntico, é o conhecimento idem, porém, nós não lidamos com conhecimentos idênticos. Ciências humanas tem muito mais a ver com aquilo que muda, mas não se torna outro, não se torna outrem. É o conhecimento da ipseidade. E é por aí que vai a pesquisa narrativa. Então, eu participo do grupo com uma fundamentação hermenêutica, ajudando o professor Marcelo e os demais colegas pesquisadores, para buscar na hermenêutica filosófica, aquela do século XIX, começo do século XX, para dizer alguns nomes, né, só para situar, Schleiermacher, Dilthey, Gadamer, Ricoeur, Habermas, toda uma da hermenêutica, né, filosófica, para sustentar aí uma reflexão, vamos dizer assim, um pouco mais divertida, né, a respeito do conhecimento humano que se dá na busca de sentidos, né, tanto no sentido do sonho, como foi no conto do camponês judeu, que eu contei para vocês, como da análise de um trabalho científico na vertente das ciências humanas. Bom, era isso que eu tinha planejado para compartilhar com vocês. Agora o professor Marcelo, se puder orientar. Né?
Agradeço. Então, muito obrigado, professor Vitor, que, na verdade, fez o desenho dessa moldura, né, e deixa cada dia mais claro quais são os caminhos a percorrer. E agora eu deixo a palavra com a Fabiana, com a professora Fabiana, doutoranda, que vai nos dizer como podemos fazer uma materialização e nunca aplicação, né? Nós não aplicamos nada na vida, só a injeção é aplicada, e olhe lá. Mas ela é materializada no corpo, ela é encarnada também, então nada se aplica, né? Não é isso, Vitor? Então, como é que nós materializamos, encarnamos esse caminho aí na formação docente? Então, a Fabiana pode trazer o histórico da pesquisa dela, de onde partiu, para onde foi, e hoje como se pretende realizar. Bom, boa noite. Agradecer o convite do professor Marcelo, o espaço aí construído pelo professor Chiaccheri e o professor Vitor, como sempre, né, dando aí, abrindo as vias aí para a gente poder discutir sobre o tema. Disse ao Marcelo que seria uma responsabilidade muito grande, depois de 2 grandes mestres falar, mas enfim, vou tentar aqui desenhar e apresentar os contornos da minha pesquisa. Bom, atualmente o professor Marcelo é o meu orientador no doutorado, eu trabalho com formação de professores e ao conhecer a proximidade aí com a pesquisa narrativa e também as contribuições aí da hermenêutica, nós estamos aí desenhando um novo percurso de pesquisa para poder compreender, então, esse processo formativo dos professores universitários, né? Então, usando a metáfora do professor Vitor, né, o que é que eu estou esquecendo? É buscar nestes textos, nestas narrativas, o que é que esses professores esqueceram, né, e o texto tem permitido relembrar esse percurso formativo desses docentes que atuam na universidade, né? E por que dessa inquietação? Sabemos que os professores universitários, em sua maioria, dormem especialistas de uma área e acordam professores, né? E nós sabemos que a docência, ela é, sim, uma profissão, é um trabalho, portanto, é um trabalho que necessita de uma formação. E por que a narrativa, né? A narrativa vai permitir que a gente possa capturar, então, esses sentidos esquecidos, né, do que é ser professor, e vai possibilitar também, no momento que a pessoa, né, o docente, trabalha com a narrativa, que ele possa também construir a sua identidade. E aí uso de novo aí os termos que o professor Vitor utiliza, né? Essa identidade, mas uma identidade docente, né? Então, que o professor possa se reconhecer na sua narrativa como um profissional da educação, tá? E por que a narrativa, né? Lendo, e aí como o professor Vitor disse, Paul Ricoeur não é um especialista em pesquisa narrativa, mas ele apresenta para a gente aí fundamentos teóricos que possibilitam, então, na perspectiva do que coloca o grupo de pesquisa do professor Marcelo, que a gente possa construir, então, os percursos da pesquisa narrativa, no sentido de encontrar aí alicerce, e aí foi nas bases e conceitos do Paul Ricoeur que a gente consegue, então, desenhar o percurso de pesquisa, né? Então, pesquisa narrativa, nós não vamos fazer análise, né, dos cursos desses professores, mas nós vamos tematizar, a partir do texto escrito, as experiências vividas destes professores universitários, né? Diferente do que a gente tem se aproximado aí enquanto campo de pesquisa da docência universitária, eu e o professor Marcelo, nós tivemos a oportunidade de viver e de realizar uma pesquisa, um curso de extensão na Federal do ABC, e nós conhecemos professores que não vieram de uma licenciatura enquanto formação inicial, mas que têm um domínio da área dos saberes pedagógicos para atuar na educação superior.